tudo bem com vocês? Hoje, eu e a professora Maria Eduarda iremos falar um pouco sobre os tipos de sujeito. Existem 6 tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito determinado, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Falando a respeito do sujeito simples, quando o verbo principal de uma frase faz referência a um sujeito de núcleo único, temos um sujeito simples. O núcleo do sujeito é a sua palavra principal e mais importante. É importante referir que um sujeito simples não é necessariamente representado por apenas uma palavra ou por um termo flexionado no singular. Por exemplo, na frase Paulo comprou uma bicicleta. Relativamente ao primeiro exemplo, se nos perguntarmos quem comprou a bicicleta, teremos como resposta Paulo. Nesse caso, o verbo comprou faz referência a um sujeito de núcleo único, que é Paulo. Em outro exemplo, os meninos estão brincando no quintal. Neste segundo exemplo, se nos perguntarmos quem está brincando no quintal, teremos como resposta os meninos. Veja que nesse caso, o sujeito é formado por 2 palavras. No entanto, o núcleo do sujeito é elemento meninos. Falando a respeito do sujeito composto. Quando o verbo principal de uma frase faz referência a 2 ou mais núcleos do sujeito, temos um sujeito composto. É importante referir que um sujeito composto não necessariamente é um vocábulo no plural. Observe. Na frase Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Neste exemplo, se nos perguntarmos quem fez os doces da festa, teremos como resposta Camila e Lorena. Ou seja, um sujeito com 2 núcleos. Núcleo 1, que seria Camila, e núcleo 2, que seria Lorena. O terceiro exemplo de sujeito seria do sujeito oculto, também designado de sujeito elíptico, sujeito implícito e sujeito subentendido. O sujeito oculto é aquele que não aparece na frase de forma explícita. Podemos dizer que sabemos que ele está ali, mas não conseguimos vê-lo. No entanto, podemos identificá-lo por conta da desinência do verbo da frase. A desinência consiste em elementos do final da palavra que permitem identificar a pessoa verbal a qual ela se refere, compreender se a palavra é masculina ou feminina, singular ou plural. Ao analisarmos a flexão verbal, estamos, por exemplo, observamos o seguinte: o mos do estamos é uma desiniência de número pessoal indicativa da primeira pessoa do plural, que seria o nós. Por exemplo, estamos muito orgulhosos de você. Essa seria uma frase. Ou uma outra segunda frase: deixei minha chave em casa. Em ambos os exemplos, o que nos indica qual é o sujeito é a desinência da flexão verbal. No primeiro exemplo, o verbo estamos nos indica que o sujeito só pode ser nós. Já no segundo exemplo, o verbo deixei é indicativo de que o sujeito da frase é eu. Nesse caso, tanto o sujeito nós quanto o sujeito eu estão implícitos. É isso aí, pessoal. Hoje eu, professora Aline, citei os 3 primeiros exemplos de sujeito. Na semana que vem, a professora Maria Eduarda irá dar continuidade ao conteúdo. Espero que tenham gostado. Continue nos seguindo e nos acompanhando nas redes sociais da SOS. E uma boa semana para vocês!